Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Dando continuidade na página 26 do Diretório para a Catequese, onde nós estamos vendo a introdução. Ontem nós vimos as 6 perspectivas que esse diretório mostra para nós, para melhor ajudar na catequese, dando continuidade no parágrafo 6. Assim como o Diretório Geral para a Catequese, de 1997, estava em continuidade com o Diretório Geral de 1971, também o presente Diretório para a Catequese se coloca na mesma dinâmica de continuidade. Então quer dizer que não tem um diretório, aí esquece o primeiro, vem o segundo e acabou. Não, ele dá continuidade. O que há é uma melhora aqui, uma melhora ali, mas sempre na mesma linha, né? Porque a catequese é a evangelização, é o ensinamento. Então não é porque agora nós estamos em 2020, não presta aquilo que foi de 1971, não. Então quer dizer que nós estamos em 2020, o que Jesus falou lá na época dele, não vale o evangelho nem atual? Então por isso, não tem esse negócio de porque é outro diretório, aquele esquece. Não, a gente tem que conhecer todos, para ver essa continuidade que a igreja dá em seus ensinamentos. E desenvolvimento em relação aos documentos que o precedem. Não se pode esquecer que a igreja vivenciou, nessas 2 décadas, alguns eventos importantes, que embora com ênfases diferentes, figuraram como momentos significativos para o recurso eclesial. Quer dizer, teve, e nós vamos ver agora, esse frutuoso pontificado de São João Paulo II, que ele escreveu a exortação apostólica Catequese Tradende, de 1979, quando ele, 1 ano de Papa, escreveu para melhorar a catequese. Isso tudo gerou um impulso inovador para a catequese. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, muitas vezes também reiterou a importância da catequese no processo de nova evangelização. A catequese como processo de nova evangelização. Não ser aquela catequese somente da sala de catequese, só para ali e pronto, não. É nova evangelização. E com a carta apostólica Fides per Doctrina, 2013, ofereceu uma implementação concreta a esse compromisso da evangelização. E o Papa Francisco, com a sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, 2013, quis reafirmar o elo inseparável entre evangelização e catequese, à luz da cultura do encontro. A cultura do encontro de você não só, que nem por exemplo, a pandemia, ela causou um desencontro. Só se encontrava quem era da família que estava morando na casa. No início era assim. Aí depois passando para as fases, aí é o contrário. A Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho, que a tradução é essa, do Papa Francisco, nos impulsiona para a gente fazer a cultura do encontro. Não ter uma vida de individualização, uma vida de sectário, separado, não querer encontrar-se com os outros. Porque se eu encontrar com fulano, possa ser que eu pegue o vírus do coronavírus. Possa ser que eu encontre com fulano pegue o vírus da traição, pega o vírus do álcool, pega o vírus da falta de fé e assim vai. O cristão que é o cristão, claro, na pandemia não, porque você vai acabar morrendo. Mas saindo da pandemia, essa cultura do encontro a gente precisa ter. Isso é evangelizar. E a gente também se encontra, o que é ruim, às vezes a pessoa quer se encontrar só via internet. Tem muitos catequistas que ele gosta de só receber. Mas na hora dele transmitir, eu duvido se ele gosta de transmitir pela internet. Tem catequista que não fez nada pela internet para o catequizando.
e está na casa querendo ouvir, assistir, e não vem aqui presencialmente. Exige, sabe que Jesus diz, ó, você que coloca fardo pesado nos ombros dos outros, mas você mesmo não carrega, é isso daí. Tem catequista que não vem, mas ai se o catequizando faltar na catequese dele. Vira um bicho. Então quer dizer, onde que está essa cultura? Enquanto ele está à frente, ele exige do outro, mas na hora em que ele está no lugar do outro, ele não quer ser como o outro, que tem que estar aprendendo. Outros grandes eventos marcaram a renovação da catequese. Quais eles? O grande jubileu do ano 2000, nós tivemos o ano da fé, em 2012 e 2013, o jubileu extraordinário da misericórdia, 2015 e 2016, o sínodo dos bispos e assim vai. Recordamos do sínodo do bispo, em 2008, a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. A palavra de Deus, então, é catequese. A nova evangelização para a transmissão da fé cristã também é um fundo catequético. Tem a ver com catequese. A vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo, 2015. E os jovens, a fé e o discernimento vocacional, em 2018, que eu me reuni aqui na igreja com os coordenadores do grupo de jovens e os casais do que responsáveis para acompanhar os jovens, e dei um livro para cada coordenador, que é exatamente esse daqui, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Por fim, é preciso mencionar a publicação do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, 2005. O Diretório para a Catequese, parágrafo 7º, articula seus conteúdos em uma estrutura renovada e sistemática. Quer dizer, esse diretório vai nos ajudar que a estrutura dele está renovada. A estrutura de transmitir, de ensinar, e o método, o jeito de transmitir também está renovado. A organização dos temas buscou considerar as diversas e legítimas sensibilidades das igrejas, né? Quais eram as sensibilidades das igrejas que estava tendo ali, com aquela dificuldade, o que era preciso, tudo, esse diretório viu isso daí. A primeira parte desse diretório, a catequese na missão evangelizadora da igreja, oferece os fundamentos do percurso inteiro. Todo o percurso que se deve ter na catequese é oferecido nessa primeira parte. Essa primeira parte oferece todo esse fundamento que precisa esse percurso da catequese ter. A revelação de Deus e a sua transmissão na igreja abrem a reflexão sobre a dinâmica da evangelização no mundo contemporâneo, assumindo o desafio da conversão missionária que atinge a catequese. A catequese converter-se para ser uma catequese missionária, e não a catequese de banco, uma catequese doutrinária somente, missionária. Ensinar para o outro ir levar a palavra de Deus. Aí vem, esse é o capítulo 1º. No capítulo 2º, a catequese é delineada na caracterização de sua natureza. A natureza da catequese, qual é, nós vamos ver. Qual é a finalidade da catequese. Quais são as fontes, as atividades e as fontes da catequese. No capítulo 3º, nós vamos ver sobre o catequista e a sua identidade. E também a formação, no capítulo 4º, são apresentadas. Isso tudo faz visível e operativo o ministério eclesial da catequese. Para dizer, qual que é o ministério que é visível para a catequese e que deve ser operado pelo catequista na catequese. É isso daí. Nessa primeira parte, além de atualizar as questões subjacentes já esclarecidas, vale destacar o capítulo sobre a formação, que reúne perspectivas importantes no que diz respeito à renovação da catequese. Espero que a gente chegue lá, que é na parte que fala sobre o catequista, é muito belo, tá? E dessa formação também.
Com a segunda parte, o processo da catequese, entra-se nos méritos da dinâmica catequética, ou seja, a dinâmica da catequética, como que vai ser? Em primeiro lugar, apresenta-se o paradigma de referência, que é a pedagogia de Deus na história da salvação. Como Deus usou o jeito dele ensinar, de vir até nós, para que a gente o conheça. Então, partindo do que Deus fez para nós, é aqui que vai entrar o jeito da catequese ser para os catequizandos, né? Que inspira a pedagogia da igreja, a catequese como ação educativa, capítulo 5º. No capítulo 6º, à luz desse paradigma, os critérios teológicos para o anúncio da mensagem do Evangelho são reorganizados e adequados às exigências da cultura contemporânea. Além disso, o Catecismo da Igreja Católica é apresentado em seu significado teológico catequético, né? O significado da teologia e da catequese do Catecismo da Igreja Católica. O capítulo 7º apresenta algumas questões acerca do método da catequese, com referências, entre outras coisas, ao tema das linguagens. Que linguagens utilizar na catequese, para que realmente fique um método que ajude o catequizando a compreender melhor a vida na evangelização, para que ele seja missionário. A segunda parte termina com a apresentação da catequese com os diversos interlocutores. Mesmo sabendo que as condições culturais no mundo são muito diversas, como a gente já viu, né? No Brasil é de um jeito, no Chile é de outro, na Argentina é de outro, nos Estados Unidos é de outro, lá na França é de outro, na África do Sul é de outro, no Japão é de outro jeito, na Austrália é de outro jeito. Mesmo sabendo disso, e que, portanto, são necessárias pesquisas em âmbito local, decidiu-se oferecer uma análise das características gerais desse tema amplo, acolhendo o ecoar dos sínodos sobre a família e sobre os jovens. Então, quer dizer, o que mais vai frisar aqui é o sínodo sobre a família e o sínodo sobre os jovens, porque os dois têm tudo a ver com a catequese. A linguagem que é usada, o método, a forma como é ensinada para a família e para os jovens, tem tudo a ver com esse diretório que vai para a catequese. Finalmente, o diretório convida as igrejas, as dioceses, a prestar atenção à catequese. Com quê? Com as pessoas com deficiência, os migrantes, os emigrantes e os encarcerados. Como transmitir a catequese, dar catequese, oferecer catequese para esse grupo de pessoas. Tá? A terceira parte, a catequese nas igrejas particulares, ou seja, a catequese nas dioceses, mostra como o ministério da palavra de Deus toma forma na concretude da vida eclesial. Quer dizer, a palavra de Deus dentro da igreja, ela é necessária. É necessária que a igreja viva da palavra e seja palavra encarnada também. As dioceses, em todas as suas articulações, cumprem a missão do anúncio do Evangelho nos diversos contextos em que estão inseridas. O capítulo 9. O capítulo 10 reconhece-se a peculiaridade das igrejas orientais, as igrejas orientais. Cada comunidade cristã é convidada a se confrontar com a complexidade do mundo contemporâneo, capítulo 10. E assim vai. Então, aqui tem um pouco de cada capítulo. Aí o número 10, parágrafo 10. O novo diretório para a catequese oferece os princípios teológicos pastorais fundamentais e algumas orientações gerais relevantes para a prática da catequese em nosso tempo. Então, nós estudando profundamente esse diretório, a nossa catequese vai ser a catequese que vai ter toda a orientação possível para, no mundo em que a gente vive, no tempo atual, possa praticar
de forma adequada, de acordo com o tempo, a catequese, os ensinamentos. Então, por isso a gente precisa estudar, e todos vocês precisam fazer perguntas, tirar dúvidas. Não pode sair com dúvidas, porque depois as dúvidas vão ser chegadas lá na sala de catequese, e aí o padre não vai estar lá na hora para poder esclarecer e ajudar, tá? Então vamos lá, página 33, capítulo 1, a revelação e a sua transmissão. Vamos, antes disso, um ponto. Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai. Vamos por parte. A revelação. Vamos ler não, olha aqui. Primeiro, revelação. Todo mundo entende o que é revelação, né? Tirar o véu. Tirar o véu. Né? As mulheres que vai casar, hoje, infelizmente, nem tudo é assim, mas existem ainda aquelas que fazem assim, que são virgens, e que vão se entregar ao marido. Quando eu estava passeando lá em Portugal, não é metido não, tá? É só para falar para esse caso. Eu vi uma coisa que eu achei interessante. Era um sábado de manhã, eu quis de tudo de pegar o carro e ouvi no alto assim uma igreja enorme, era um santuário. Nós fomos, eu e o padre Marcelo fomos lá, eram as 10 horas, chegamos lá, estava tendo um casamento, terminou um casamento, teve outro. E o noivo, ele fica perto do altar e não olha para trás, ele fica de frente para o altar, ele só olha a hora que a noiva chega, para ele ver, ela vem de véu, e aí ele tira o véu dela, para ver o rosto dela mais belo, como era prometido. Antes então, mais antigamente, que era prometido o marido para a esposa para o marido, só via na hora do casamento. Já pensou? Se de repente você vai casar, é o homem, e a hora de tirar o véu é aquele tribufu, aquela coisa horrível. Mas não é o que acontece aqui com o Senhor. O Senhor tira o véu para a gente conhecer Ele. E Deus vem se revelando a nós, e já se revelou por inteiro na pessoa de Jesus Cristo. É a revelação máxima que o Pai fez para nós, é a pessoa de Jesus Cristo. Ninguém queira ver Deus, por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem me viu, já não tem mais véu na vida, já foi revelado tudo do Pai. E é por isso que a gente tem que ver Jesus. E ver não é só ver com os olhos, não. É ver, é viver como Ele. Então tudo que o Pai quis transmitir para nós, é na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que está aqui, ó, Jesus Cristo é o revelador. Ele que vem revelar para nós. É Ele que vem tirar o véu. Por meio dele, o véu cai. E Ele que é a revelação do Pai. Ele veio falar do Pai, revelar o Pai, mostrar o Pai para nós. E Ele é a revelação que o Pai quis que a gente conhecesse. Por isso que Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Tá? Então vamos lá. Oi. Pega o microfone aqui, alguém pega o microfone aqui, Maria, fazendo favor, para fazer o microfone, para sair aqui na gravação, porque senão não sai, se não for no microfone. Ele desligou? Não acredito que ele desligou lá. Tá ligado até o final? Uma pergunta. Eu assisto muito assim, catecismo da igreja, assim, gosto de ficar estudando isso. Aprender da nossa igreja fez, aquela escritura, como é que foi? E tem umas missas que eu tinha assistido muitos anos atrás, de 1960. Por que o padre ficava de costa? A igreja é a missa tridentina. Até em 1962 e 65, nós tivemos o Concílio Vaticano II. Até esta época, a celebração da missa era do rito tridentino, aonde
O padre realmente celebrava de costas, de frente para o altar é na parede, né? E ali era celebrada a missa, que não foi assim abolida, pode-se celebrar ainda a missa tridentina que a gente fala, tá? Aí em 1962, com o Concílio Vaticano II, a reforma da liturgia, e o primeiro documento a ser reformado foi a Sacrosanto Concílio, que fala sobre toda a missa, a liturgia. Então aí teve agora o padre de frente para o povo, nesse sentido. Não, eu entendi agora, porque lá na comunidade aqui, quando o padre Fernando estava, aí teve um casal que pediu para que eles fizessem o casamento, que o padre ficasse de costa para eles. Sei. Aí o padre falou que não, que tinha mudado, não ia ficar. Aí como eu vi, eu falei, eu tenho essa dúvida, eu vou perguntar. Porque se a gente tem dúvida, está conhecendo Deus, então a gente tem que perguntar tudo isso que foi mudado. É que nem você falou, Deus vai nos renovando. A palavra continua a mesma palavra que está na Bíblia, mas Deus vai renovando, o Espírito Santo vai renovando, para que nós não ficamos só ali. Como você diz, a palavra de 1963 é a mesma que está sendo agora, o momento que nós estamos vivendo. Mas o Espírito Santo vai renovando nós cada vez mais para não ficar só lá atrás. Sim. Porque senão aí a gente também para de fazer tudo, né? Exatamente. Isso. Então vamos lá. A revelação do desígnio providencial de Deus. Deus tem um desígnio, Deus tem um desejo, Deus tem uma proposta maravilhosa para nós. Então é a revelação da vontade que Deus providenciou para nós. Foi tudo providenciado por Deus. Deus providenciou para que seu Filho viesse ao mundo, para que por meio dele todos nós conhecêssemos o Pai. Porque se o Pai vier ao mundo, nós não temos condições de vê-lo. Como antigamente, né, no Antigo Testamento. Quando Abraão, Moisés foram para encontrar-se com Deus, eles cobriam o rosto. Porque se dizia, quem vê Deus morre. Não suporta tanta luz que é de Deus, que o ser humano não tem condição de conhecê-lo. E por não termos essa condição, ele se revela. E a melhor forma que Deus encontrou foi encarnando-se, tornando-se um ser humano como nós, com exceção do pecado. Aí a gente tem como ver Deus, tocar em Deus desse jeito, tá? Tudo que a igreja é e tudo que a igreja faz tem seu fundamento último no fato de que Deus, em sua bondade e sabedoria, quis revelar o mistério de sua vontade, comunicando a si mesmo às pessoas. Deus comunicou Ele mesmo a nós. E é por isso que nós temos que aprender com Deus. Ele que é Deus, assim o quis e assim o fez. Comunicou-se. Gente, olha, eu estou falando com vocês. Eu estou aqui no céu, mas eu vou aí na terra, está com vocês, viu? E veio. E por que que nós não comunicamos esse Deus para os outros por meio de nós? De uma vida santa, de uma vida de oração, de uma vida de família exemplar, de uma vida de testemunho, de amor, de perdão. Por que que a gente luta em não querer comunicar esse Deus? Por que a gente não entra nesse clima, nesse trem que leva nesse trilho, que nunca sai do trilho e leva a gente para o céu, nesse barco que vai levar a gente para o outro lado do mar, que é a salvação, né? Então, tudo que a igreja é e tudo que ela faz, o fundamento é esse. Por que que a igreja é aquela que transmite para nós a palavra, o catecismo, os documentos, e ensina a verdade? Porque Deus é assim. Tudo que ela faz está fundamentado no que o Pai fez. Ele se comunicou. Então a igreja é aquela comunicadora do Pai na terra, que realmente comunica para todo ser humano esse Deus, para que todo ser humano conheça esse Deus. São Paulo descreve esse mistério nessas palavras: Deus, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele, no amor. Ele nos predestinou
a adoção como filhos por obra de Jesus Cristo. Então, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Você e eu já fomos escolhidos antes do mundo ser criado. Então você, que chama o outro de velho, de gagá, você é da mesma idade. Todo mundo foi escolhido antes do mundo ser criado. Antes do mundo ter iniciado. Nós já éramos escolhidos. Então não existe em Deus, não existe negócio de um mais velho, um mais novo, um mais feio, um mais bonito, um mais gordo, um mais magro. Não. Ele escolheu a todos antes de tudo. Então eu e você fomos escolhidos. Para quê? Para a gente ser santo. Para a gente ser íntegro. Deus me conhece. E eu preciso saber disso. Deus me conhece. Não adianta eu querer esconder de Deus as coisas erradas que eu faço. Por isso que eu tenho que ser santo. Por isso que eu tenho que ser essa pessoa íntegra. Se eu sou mentiroso, mentirosa, tudo cai por terra em Deus. Não adianta. E cada vez que a gente caminha para chegar perto de Deus, mais nós vamos vendo que a gente precisa melhorar. E como é bom quando o ser humano tem essa consciência. Por que que hoje eu melhoro? Por que que eu deixo isso de errado, de lado, aquilo de errado? Porque eu estou me aproximando de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o puro, que não tem nada de sujeira. Nenhuma manchinha de nada, nenhum cabelinho, fio de cabelo errado em Deus não tem. E eu estou me aproximando dele. Então por isso que eu vou melhorando. Não no sentido de orgulho, nariz empinado, não. Melhorando no sentido de ser melhor para o outro e para mim também. Perdoar mais, amar mais, rezar mais, converter-me mais, ser fiel mais e assim vai. Não com escrúpulo, com loucura, tudo na naturalidade, claro. Desde o princípio da criação, Deus nunca deixou de comunicar ao ser humano esse desígnio de salvação. Olha, desde que o mundo é mundo, Deus vem comunicando isso daqui, a salvação para todos. Por meio de Adão e Eva, de Abraão a todos, de Moisés a todos, dos profetas a todo o povo, de Jesus Cristo ao povo, dos apóstolos ao povo, dos papas ao povo, dos bispos ao povo, dos padres, de nós ao povo. Tudo isso é que Deus vem desde sempre comunicando a nós seres humanos esse desígnio dessa salvação, esse desígnio, que Ele quer que todos sejam salvos e o ser humano todo. E de lhe mostrar sinais de seu amor. Ele sempre mostrou o sinal do seu amor, sempre. Nunca deixou de mostrar que Ele ama nós de verdade. A gente que é burro, a gente que fica empacado aí e não quer aceitar esse amor de Deus. Ele está sempre mostrando os sinais do amor dele. E a gente persevera no erro, persevera nas coisas que não prestam e não acolhe esse amor de verdade. Afinal, ainda que a pessoa possa esquecer ou rejeitar a Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Santo Agostinho diz assim: tarde te amei, beleza infinita. Tu estavas tão perto de mim e eu te procurava fora de mim. Estava dentro. E ele buscava fora. E ele disse: tarde te amei. Então não espere tarde amar a Deus, não. Ame agora. A partir de agora. Acolha esse amor, viva esse amor. Seja, além de catequista, primeiro o cristão, a cristã, que bebe do amor de Deus, que alimenta-se do amor de Deus, que vive, debruça-se desse amor e transmite esse amor. Quem assim é, vai ser catequista maravilhoso, ser humano maravilhoso, e assim vai. Deus se manifesta e realiza seu desígnio de maneira nova e definitiva em quem? Na pessoa do Filho. Por quê? Porque até Jesus vir encarnar-se no mundo, o modo de que Deus se revelava era diferente. Lá com Moisés, foi na sarça ardente.
com o povo por meio dos profetas, que falavam em nome de Deus. Aí vem Jesus, e em Jesus é um modo diferente, novo, de Deus se revelar à humanidade. É um novo, é diferente, nele é diferente. Enviado em nossa carne, por meio do qual a humanidade tem acesso ao Pai no Espírito. Olha, para que nós tenhamos acesso, você vai para um show do cantor que você gosta, da cantora, do grupo que você gosta. Fala aí os cantores que vocês gostam. Fala aí, vamos lá. Vamos, gente. Ah, vai dizer que não gosta de nenhum cantor. Larga de frescura, vamos. Fala aí, fala de outro. Hã? Não, fala um assim. Dos que você gosta, fala um. É. Ivete Sangalo, é? Vamos lá. Hã? Gustavo Lima. Marília Mendonça. Só vai dar sertanejo agora. Vamos lá. Roberto Carlos. Ela falou ali, mentira que eu falei. Vamos lá. Pois é. E aí você vai nesse show. Nesse show. Por que você vai nesse show? Porque você gosta e você tem algo que te dá acesso ao show, que é o ingresso. Se você não tiver ingresso, você não tem como ir. Vai o quê? Passar por cima de todo mundo? Vai fazer um jeito de bolir, entrar de pilantra, de penetra, melhor dizendo, lá? Não, né? Vai ser preso, vai ser preso. E então, a forma de você entrar no espetáculo, no show, é por meio do ingresso. Aqui, para a gente ter acesso ao Pai, o ingresso é Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Por meio de Jesus, a humanidade chega ao Pai. Jesus é o ingresso meu e teu, para a gente ver o show do Pai no céu. Cuidado, que Ele pode te levar hoje para com esse ingresso, hein? Cuidado, vai morrer hoje, digamos assim. Voltando, desde o começo. Deus se manifesta e realiza seu desígnio de maneira nova e definitiva em quem? Na pessoa do Filho. Esse Filho é enviado em nossa carne. Por meio de quem? Por meio dessa carne, que é Jesus Cristo encarnado, a humanidade tem acesso ao Pai no Espírito Santo. E se tornam, olha que beleza, de humanos que nós somos, nós vamos nos tornar participantes da natureza divina. A natureza divina não tem erro, não tem nada, não tem pecado. Então, quando a gente se une a Jesus e vive a vida na graça, ou seja, em Jesus, nós temos todo o acesso de chegar no Pai. Então, significa que nós também vamos participar da vida divina. Aí você vai ter o gosto, o prazer, a alegria de saber como Deus plenamente é. Quer coisa melhor? Não tem. Só para quem não tem fé. Só para quem não tem. Por isso que a gente tem que se converter. Por isso que a gente tem que se esforçar, rezar, melhorar, realmente ser cristão católico de verdade. Ser catequista exemplar. Por isso, para ter acesso de um dia chegar no céu. Ter essa alegria de ver Deus definitivo. Aqui a gente não vê definitivo Deus. Mas se a gente for caminhando na santidade, no céu nós vamos ver, né? E é por meio de Jesus no Espírito Santo. Só assim. Se não for assim, Jesus também diz em outra passagem do Evangelho de São João, né? Como é que ele diz? Eu esqueci agora o que eu ia falar. Deu branco. Não é mentira, não, é verdade. Depois eu volto aqui, eu esqueci a frase. A revelação, olha só, é a iniciativa amorosa de Deus. O fato de Deus se revelar já é o início do amor dele para nós. E é o jeito,
amoroso de Deus se apresentar a nós. É o início, é a revelação. E é orientada para a comunhão. Deus se revela a nós para que a gente esteja em comunhão com Ele. Porque possa ser que quantos já conhecem Jesus e quantos estavam na época de Jesus lá, em que Ele se revelou, mas não entraram em comunhão com Ele. Pelo contrário, até mataram Ele. Cuspiram nele, chamaram Ele de filho do diabo, porque não aceitavam Ele. E hoje também não é diferente. Quantos não aceitam e por isso não estão em comunhão com Ele? Porque para estar em comunhão com Ele, eu preciso acolher essa iniciativa amorosa de Deus, que é a sua revelação na pessoa de Jesus Cristo, alimentar-me da palavra da Eucaristia, no nosso caso católico, e assim entrar em comunhão com o Senhor. E entrar em comunhão com o Senhor é carregar a cruz como Ele carregou, como Ele pede, é renunciar a mim mesmo, é segui-lo, é viver a palavra, o perdão, a misericórdia, a santidade, isso daí. Não posso dizer que eu estou em comunhão com o Senhor, mas eu sou aquele catequista que não se esforça, não reza, não vem para a missa, na catequese ensina coisa. Como é que eu estou em comunhão com Jesus desse jeito? Será que eu quis realmente aquela iniciativa amorosa de Deus de se revelar a mim com amor? Não, não quis, né? Por esta revelação, o Deus invisível, na abundância de sua caridade, fala aos homens como a amigos, e com eles convive, a fim de os convidar à comunhão com Ele e de nela os acolher. Então Deus fala conosco como amigos, para que a gente conviva com Ele, Ele convive conosco, e tudo isso para que a gente entre em comunhão com Ele e nessa comunhão, acolher os outros. Nós somos acolhidos por Deus nessa comunhão. Então Deus nos acolhe quando a gente está em comunhão uns com os outros e com Ele. A economia da revelação, vamos lá, economia, né? O que significa isso? Vamos trazer para a economia nossa. Você trabalha, tem o teu salário, junta, se você é casado, casada, com o seu esposo, a sua esposa, esse salário dos dois é para pagar a água, a luz, comprar a comida, o bujão de gás, né? Colocar algumas coisas na geladeira, e aí vocês anotam. Esse dinheiro vai dar para isso, para isso, para isso. Nós não podemos comprar isso agora, porque nós temos que fazer economia para juntar o dinheiro para comprar lá na frente. É assim que a gente faz? Ou a gente vai comprando a dor e fica endividado demais e pode até ser preso. Não. Como foi que Deus se revelou? Ele já veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo? Não. Primeiro ele se revelou de uma forma, depois veio a sarça ardente, depois veio por meio dos profetas, até a hora que chegasse na pessoa de Jesus Cristo. Isso chama-se economia da revelação. Deus veio de modo diverso, aos poucos, de um jeito, de outro, mas Ele mesmo se apresentando, até uma hora ele vir com a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o máximo da revelação de Deus. Tá? Então isso é economia da revelação. Voltando. A economia da revelação, portanto, se realiza através de atos e palavras intimamente relacionados entre si, de forma que as obras operadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras. Enquanto que as palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. Olha, por isso que é um erro tremendo alguém na vida pegar a Bíblia e dizer: eu só quero conhecer o Novo Testamento. Nunca pode fazer isso. Porque o Novo completa o Antigo e o Antigo completa o Novo. Os dois são ligados. Porque Deus veio se revelando e na pessoa de Jesus Cristo a partir do Novo.
Então não pode se excluir o antigo, porque é o modo que Deus vem revelando, mostra para nós. E como que esse povo foi acolhendo a revelação de Deus. Lá com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, os profetas, e com a pessoa de Jesus Cristo. Como que o povo acolheu e como que acolhe hoje. É por isso que a gente tem que ajudar as pessoas, não só na catequese, mas na missa, no trabalho, no dia a dia, a estar em comunhão com Jesus, para participar da vida divina. Por isso que a gente não tem que desanimar, desistir. Porque se a gente desistir, a gente não está olhando para a pessoa de Jesus que não desistiu. A gente não está olhando para a vida dos profetas que não desistiram e até mataram eles. A gente não está olhando para a vida dos apóstolos que não desistiram e mataram eles. A gente não está olhando para a vida dos santos, que fizeram de tudo, não só para eles se santificarem, mas santificar os outros. Por isso que a gente tem que melhorar, 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 para ajudar o outro que só quer piorar, piorar, piorar. Para ele aprender, ela aprender a saber estar em comunhão com o Senhor, né? Habitando como homem entre os homens, Jesus não somente revela os segredos de Deus, mas leva a cumprimento a obra da salvação. Olha só, é mais profundo ainda. Ele é a revelação do Pai, ele revela quem é o Pai, mas além disso tudo, ele cumpre tudo que o Pai quis fazer. Jesus cumpriu tudo. Ele é o cumprimento de toda essa obra da salvação. Tudo é nele, com ele. Por isso que na hora, no final da oração eucarística, o padre pega a patena e o cálice com o corpo e sangue de Jesus e diz o quê? Porque toda missa, todo mundo tem que entender isso. A missa toda é oferecida ao Pai. Por Jesus no Espírito, sempre. Podem, se a gente prestar atenção em toda a oração, preste atenção nas orações que tem, tudo é para o Pai. Então, a hora que o padre pega a patena com o corpo de Jesus, o cálice com o sangue de Jesus, o padre diz, por Cristo, ó Pai, isso daqui é por Cristo, é com Cristo e em Cristo. A vós, ó Pai, Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, na unidade do Espírito Santo, amém, não é assim? É ao Pai. A Ele, toda a honra, toda a glória, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós estamos fazendo isso, é por Cristo. Então, Pai, nós te glorificamos, nós te adoramos, toda a honra que nós damos, a glória é a Ti, por Cristo no Espírito. E é assim que deve ser a nossa vida. Nós vamos dirigir-nos ao Pai, por Jesus no Espírito. Seja um marido, uma esposa, ao Pai, por Jesus no Espírito. Seja um catequista, uma catequista, ao Pai, por Jesus no Espírito. Por meio de Jesus, fazendo o que Jesus fez, olhando como Jesus olhou, rezando como Jesus rezou, e deixando o Espírito guiar você. Se assim a gente fizer, nós estamos entrando em comunhão com o Pai, entendendo a salvação. Com efeito, aquele que o vê, vê o Pai, através de toda a sua presença e manifestação, por palavras e obras, por sinais e milagres, e sobretudo por sua morte gloriosa e por sua ressurreição dentre os mortos, tendo enviado o Espírito da verdade, leva a pleno cumprimento a revelação e a confirma com o testemunho divino, que Deus está conosco para nos libertar do pecado e das trevas da morte e para nos ressuscitar para a vida eterna. É isso. Jesus fez tudo isso para nós, para nos ajudar. Deus está conosco. Que bom que cada um de nós assim faça e também assim viva. Ajudar as pessoas e dizer para elas, Deus está conosco. Mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou doente? Por que peguei coronavírus e meu pai morreu? Se Deus está conosco, mas Deus está com você ainda bem nesse sofrimento. Deus também está com você nessa dor. Ele não quer que isso aconteça, mas é necessário que isso aconteça.
E que esta dor não te tire da comunhão com Deus, mas que você se una cada vez mais. Deus está conosco para quê? Para nos libertar do pecado. Do pecado. O pecado que aprisiona as pessoas. Deus está conosco para nos libertar das trevas da morte. Caminhar nesse mundo, passando pela morte, vivendo a vida na graça. Aí a gente vai ser liberto porque Deus está conosco. E também, Deus está conosco para nos ressuscitar para a vida. Então, por isso que a gente nunca deve se sentir sozinho, sozinha nesse mundo. Deus está conosco. Deus revelou o seu amor e do íntimo do desígnio divino brota a novidade do anúncio cristão. Qual é essa novidade? A possibilidade de dizer a todos os povos: Ele mostrou-se, Ele em pessoa, e agora está aberto o caminho para Ele. Pronto, meu irmão, minha irmã, é isso. Podemos ir embora, morrer, entendemos. É maravilhoso essa novidade do anúncio cristão, que a gente deve viver e transmitir. Dizer para todos: Ele mostrou-se, Ele se revelou, mostrou como Ele é. Ele mesmo em pessoa está e veio até nós. E agora está aberto o caminho para Ele, para a gente chegar nele. Por isso a gente tem que seguir Jesus, ser como Jesus, ser um outro Cristo. Precisamente porque revela uma nova vida, vida sem pecado, vida de filhos, vida em abundância, vida eterna. Esse anúncio é muito bonito. O perdão dos pecados, a justiça, a santificação, a redenção, a adoção dos filhos de Deus, a herança do céu, o parentesco com o Filho de Deus. Que notícia melhor que essa? Deus na terra e o homem no céu. Não tem notícia melhor que essa. Não tem. E por isso a gente deve anunciar essa justiça. O anúncio cristão comunica o desígnio divino. Como que é esse desígnio divino? Vamos lá. O desígnio divino é, primeiro, um mistério de amor. Primeira coisa é isso. O desígnio de Deus é um mistério de amor. De amor. É um mistério, mas um mistério de amor. Os seres humanos, amados por Deus, são chamados a responder-lhe, tornando-o sinal de amor pelos irmãos. Como é que eu e você, na nossa família, respondemos a Deus que fala conosco? Amando o pai, amando a esposa, amando o filho, amando o irmão, perdoando, é isso. Quando eu amo, eu estou respondendo Deus que fala comigo, que se revela a mim. Quando eu odeio, eu não estou respondendo Deus como deveria responder. Quando eu desejo mal, eu não estou respondendo Deus. Quando eu estou brigado com as pessoas, eu não estou respondendo Deus no amor. Então, o primeiro desígnio divino é um mistério de amor. Segundo, a revelação da verdade íntima de Deus como trindade e da vocação do ser humano a uma vida filial em Cristo, fonte de sua dignidade. Então, Deus se revelou para mostrar que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele é trino. E também Ele se revelou para que o ser humano saiba que a vocação dele é ser filho de Deus em Cristo, irmão de Jesus Cristo. E ali está, como irmão de Jesus Cristo, a fonte de toda a dignidade, na pessoa de Jesus. Ele é filho eterno do Pai, é o filho amado do Pai. E se a gente une-se a esse filho amado, e como ele vive, nós também estamos bebendo da fonte da dignidade de ser filho, porque estamos ansiosamente trabalhando, esforçando, desejando ser como ele. Então também nós vamos ser esse filho, essa filha digno de ser reconhecido pelo Pai como filho. Terceiro, a oferenda da salvação a todos
a todas as pessoas por meio do mistério pascal de Jesus Cristo, dom da graça e da misericórdia de Deus, que implica a libertação do mal, do pecado e da morte. Então, a salvação é uma oferenda que Deus ofereceu para nós, a todas as pessoas. Por meio de quem? Do mistério pascal, da Páscoa. Por isso a gente não deve faltar no domingo, que todo domingo é uma Páscoa semanal. Sabendo que existe uma única Páscoa, que é aquela que a gente celebra uma vez por ano. Mas todo domingo é uma Páscoa da semana. Por quê? A gente vive a quaresma, os 40 dias, preparando-se para ser liberto do pecado, do mal. A gente faz jejum, a gente reza para celebrar o quê? A vitória, a ressurreição de Jesus, a passagem da vida ruim para a vida boa, a passagem do pecado para a vida, para o amor, a passagem do mal para o bem, a passagem das trevas para a luz, e assim vai. E então, esta forma da gente também chegar à salvação é por meio desse mistério da Páscoa. Como que foi esse mistério da Páscoa? Jesus carregou a cruz, Jesus se entregou, foi morto por amor, foi colocado no túmulo e ressuscitou. Esse foi o gesto dele. Então, por meio desse mistério, eu e você acolhemos, porque Deus ofereceu a salvação. Se a gente celebra e vive, nós estamos acolhendo a salvação na vida. Mas se a gente não celebra, não viva, nós estamos jogando fora, desperdiçando a salvação que Deus diz: olha, eu dou para vocês, eu ofereço a vocês. No ofertório a gente não oferece as oferendas do pão e do vinho ao Pai. O pão e o vinho é ofertado ao Pai. O pão que vai ser corpo, o pão que vai ser sangue. E nós vamos o quê? Comer, beber dessa oferenda que foi para o Pai, que na verdade é para nós. Para a gente o quê? Acolher a salvação e não ser condenado. E acolhendo essa salvação, que é dom da graça e da misericórdia de Deus, que vai fazer o quê? Libertar mim, você, de quê? Do mal, do pecado e da morte. Se a gente comunga realmente, com vontade, com fé, com decisão, que é Jesus, nós estamos sendo libertos do mal, do pecado e da morte. E estamos entrando em comunhão com o Pai, participando da vida divina. Gente, é muito profundo. É só a igreja que tem isso. Por aí afora não tem. É uma ceiazinha, mas não é Eucaristia, não é Jesus, não é salvação. Não é. Depois, desígnio divino. O chamado definitivo para reunir na igreja a humanidade dispersa, realizando a comunhão com Deus e a união fraterna entre as pessoas já hoje, mas plenamente realizada no fim dos tempos. Então vamos lá, por parte. Esse desígnio divino é para chamar definitivamente todos para se reunir onde? Na igreja. Ajudar as pessoas a se reunirem na igreja. Ninguém fique de fora da igreja. Deve doer em você e tem que doer em você, não por culpa sua. Quando alguém que você ama tanto da sua família não vem para a igreja. Deve doer em você. Por que dói em você? Porque, meu Deus, você deve dizer assim: meu Deus do céu, meu marido está jogando fora a salvação dele, meu filho está jogando fora a salvação dele, minha esposa está jogando fora a salvação dela, meu namorado, minha namorada está jogando fora a salvação dele e dela, meu amigo, minha amiga está jogando fora a salvação dele, que Deus deu para ele, como oferenda, está desperdiçando, está perdendo a oportunidade de ser aquele e aquela que deseja chegar no céu. Voltando. O chamado definitivo para reunir. O desígnio de Deus é esse: reunir na igreja a humanidade que está dispersa, vivendo no pecado, vivendo sem fé, vivendo sem amor, vivendo nas drogas, vivendo na prostituição, vivendo no ódio, na vingança.
Deus quer isso, que a gente reúna essas pessoas que estão dispersas. Por isso que é muito importante a catequese entrar nessa dinâmica profunda aqui que ensina a igreja. Não podemos ser catequistas, meros catequistas, não. Catequista profundo, por quê? Por meio de você, já pensou, você ajudar a pessoa a ter gosto de acolher a oferenda que Deus dá, a salvação, e ela nunca mais querer faltar na missa? Porque ela sabe que se ela falta, ela está dispersa, perdendo a oportunidade de ganhar a salvação. Quer dizer, de acolher a salvação, porque já foi dada, né? De graça. Eu não sei que horas que eu vou terminar, porque eu vou voltar de novo. Então, porque é demais isso daqui. Dá para fazer retiro. E por isso que eu disse que além dos catequistas, que quem quisesse, pudesse participar, porque é muito profundo. Então, o desígnio de Deus é que todos, chamados por Ele definitivamente, devem se reunir na igreja, aos que estão dispersos, realizando a comunhão com Deus. E como já foi falado, nós só estamos em comunhão com Deus se nós temos uma união fraterna entre nós, se nós vivemos como irmãos. Se a gente vive brigado, odiado, se matando, né, se destruindo, não adianta dizer que está em comunhão com Deus, porque não está. A não ser que, vamos lá, da minha parte, eu perdoo, eu estendo a mão, eu ajudo, eu engulo sapo, elefante e tudo mais. Mas a pessoa ainda tem ódio de mim, fica sem se falar comigo, não quer dar o braço a torcer e nada mais. Eu, da minha parte, estou em comunhão com Deus. Porque não tem nada de ódio, de vingança da minha parte. Né? Porque às vezes possa ser que alguém não goste de você, mas você não tem nada contra ela. Você reza por ela, você conversa com ela, você faz o bem, você intercede. Da tua parte, você está em comunhão com Deus. Mas da parte dela, não. Mas a gente precisa, essa pessoa ou essas pessoas estão dispersas, para a gente estar unido com ela como irmão, porque assim nós estamos em comunhão com o Pai. Mas tudo isso, diz o Senhor, hoje nós estamos em comunhão, vivemos como irmão, mas só plenamente é quando, no fim dos tempos, só no céu. Então nós nunca vamos, por meio de nós, unir, reunir todo mundo. Não vamos. Mas nós não vamos desistir, porque não vamos conseguir. Não. A nossa parte a gente tem que fazer e bem feita. Lá na catequese, com todas as crianças que estão lá com você. Mesmo que você não consiga. Eu, como padre, com todos os paroquianos, mesmo que não consiga, porque tem os cabeça dura, tem os insistentes, que não querem, de jeito nenhum, seguir Jesus do jeito que Jesus pede. Do jeito que a igreja ensina. Quer seguir do seu jeito. Está perdendo a oportunidade de caminhar na salvação. Não está em comunhão, mas está dispersa. E agora, por estar disperso, nós vamos deixar mais disperso? Não. Nós vamos fazer a nossa parte, de trazer para reunir. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que assim a gente viva. Perguntas? Perguntas? Microfone. Pega o outro microfone lá, acho que está até melhor do que esse daí. Aquele lá? E esse daqui está bem baixinho. Pega aí e vai lá, ó. Qual o número desse daí? 2. Vai lá no 2 e aumenta um pouquinho fazendo. Está escrito no papelzinho aí, ó. Microfone número 2. Não sei qual que é. Vê se é esse. Está escrito 2? Não, não é aí não, é lá, ó. Ó lá, é lá. Tá vendo onde está? 3, aí, ó. 1, 2, estou vendo. 3 papeizinhos. Não, lá na ponta. Isso, não tem 3? Não tem microfone 1, 2 e o do padre? É o 2. Não sei que é o número que está aí. Liga tudo. Vai lá, mostra para ele, não fica falando. Faça a sua parte. Inclua ele na igreja. Não deixe ele disperso.
Em cima tem onde abre. Anotem aí a data, que é terça-feira que vem, 15, né? O dia que a gente retoma aqui, 15 de setembro. A minha pergunta é retornando um pouquinho. No final desse capítulo, aliás, no final do capítulo, o senhor falou sobre sínodo. Da introdução aqui. Lá na introdução. Será que todos nós sabemos o que é um sínodo? Para que serve um sínodo? E o que se busca num sínodo? Porque o senhor se aprofundou aí a partir do capítulo 2, numa experiência que nos leva a uma conversão. Mas será que realmente entendemos como a igreja vai buscar essas informações, traz essas renovações para a nossa caminhada do dia a dia? Então, explique para nós o porquê do sínodo, sim, o que é um sínodo e o que se busca no sínodo. Muito bem. Primeiro, o sínodo é a reunião dos bispos. O Papa, com os bispos escolhidos, partes de bispos representantes no mundo, sobre um determinado assunto que a igreja está vendo e tendo como relevância e quer aprofundar esse assunto. Por exemplo, o sínodo da família. Então vai tratar sobre como melhorar, de que forma melhor ajudar as famílias. Então, os bispos se reúnem. Antes dos bispos se reunirem, existe, é mandado para a diocese um relatório, para que nas dioceses, nas comunidades, falando sobre, nesse caso, as famílias, chegue até lá, para os bispos nessa reunião, o que está acontecendo na vivência de igreja social sobre as famílias. E aí lá, em cima desse questionário, desse relatório, eles elaboram o estudo e lançam um documento para nós. Sempre depois da reunião dos bispos nesse sínodo, tem um documento. E aí, no caso, o sínodo sobre a família, teve o documento sobre a família. No caso, o sínodo sobre os jovens, que foi o último agora que aconteceu, em 2018, foi tratado sobre o discernimento vocacional, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O título foi esse. Falava sobre o jovem, a fé dos jovens e o discernimento vocacional. Não vocacional para ser padre somente, é padre, bispo, para ser freira, mas a vocação do jovem nesse mundo, para ele ser cristão, não se perder. Então, assim, rapidamente a reunião que o Papa convoca esses bispos do mundo inteiro, que são escolhidos pelas conferências, em cada país tem a conferência episcopal. Nessa conferência episcopal, naquele assunto, tem um bispo responsável. Sobre os jovens, no Brasil, tem o bispo responsável sobre o setor juventude. No Brasil, e junto com ele, outros bispos. Aí, desses bispos que tratam sobre a questão dos jovens, ele é o que vai ser enviado do Brasil para esse sínodo. E lá, dos outros países, outros bispos estarão. E aí vão estudar isso que foi elaborado pela dioceses e vão analisar para melhor ajudar a igreja do mundo inteiro como trabalhar o assunto dos bispos, ou dos jovens, da família, e assim vai. Tá bom? Respondi, não sei. Assim, rapidamente, é isso daí. Ok? O que mais? Mais nada? Então vamos ficar em pé, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui reunidos em nome dEle. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Amém.